Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Neste vídeo eu falarei sobre longitude, latitude e altitude. Você sabe a diferença entre elas? Vamos lá? Então, primeiro, antes de falar dessas três palavrinhas que eu comentei, só para destacar aqui como parte introdutória, o Sol é a fonte primária de energia para todos os processos termodinâmicos da Terra. Ou seja, a energia, o calorzinho que nos aquece, que mantém a água na forma líquida nos mares, rios, oceanos e não na forma congelada, é devido ao Sol. Se não tivesse o Sol, tudo estaria congelado e muito frio na Terra. Enfim, não haveria vida. E o que tudo isso tem a ver com longitude, latitude, altitude? A energia que chega na Terra pelo Sol, ela chega de forma diferente. E isso depende da localização em que estaremos aqui na Terra. Então, um ponto aqui vai ser diferente de outro ponto aqui que recebe energia. Isso vai depender da forma, da localidade, como eu mencionei, e para isso que existem essas referências de localização, que eu comentei, longitude, latitude, altitude. Também vai depender de movimentos da Terra em relação a ela mesma, em relação ao Sol. Tá? Então, este vídeo vai falar um pouquinho sobre isto. Então, continue assistindo todos os vídeos para que você fique por dentro. Então, planos imaginários. Então, plano do Equador, planos paralelos e planos meridianos. Então, plano do Equador é essa linha do Equador. Tá? Então, se isso daqui é uma maçã e você corta essa maçã no meio, vai formar o quê? Esse plano, que é onde você cortou a maçã. Forma-se, se você cortar a maçã no meio, ela vai ficar dividida, vai ter um plano na parte de baixo e um plano na parte de cima. Esse será o plano do Equador, que coincide com a linha do Equador. O plano paralelo são esses planos aqui, ó, paralelo à linha do Equador. E aqui nós temos os planos meridianos, que são esses nas verticais, sendo que o de referência é o meridiano de Greenwich, que é este aqui. Tá? Então temos aqui uma observação. Acima da linha do Equador tem o norte. Abaixo da linha do Equador está aqui. Temos o sul. Geralmente o norte recebemos o sinal de positivo, o sul de negativo. Agora, meridiano de Greenwich. Do lado esquerdo, oeste. Do lado direito, leste. Está aqui em cima. Do lado direito, sinal positivo. Do lado esquerdo, sinal negativo. Esse quadrante aqui, então nós temos quatro partes, né? Uma parte, segunda, terceira e quarta. Então, se fosse para classificar esse quadrante aqui em relação a norte, seria norte, leste, mais e mais. Esse daqui, que pega boa parte do Brasil, sul, oeste, que seria menos e menos. Agora, longitude. Longitude é o ângulo entre o plano meridiano e o plano meridiano que passa em determinado local, poderia ser na sua casa, na sua cidade, e o plano do meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich é aquela linha de referência. Então, se fosse aberto aqui um compasso e medir o ângulo, vamos considerar que essa parte aqui é o meridiano de Greenwich, certo? Essa face aqui. Então, vai abrir uma angulação aqui, ó, entre o Greenwich e a localização da sua casa. Imagina que sua casa esteja aqui, ó. Mas ela vai ter essa referência aqui, essa linha que passa aqui. Então, seria essa abertura de um determinado grau. Então, a angulação, ela varia de 0 a 180 graus, podendo ser positivo ou negativo. Então, positivo leste e negativo oeste. Eu vou voltar aqui. Então, essas linhas aqui são formadas por esse compasso que vai se abrindo, tá? Então, tudo é em relação ao meridiano de Greenwich. Então, aqui, ó, 30, 60, 90,
120, 150 e 180 graus positivos. Da mesma forma, ocorre aqui para o lado oeste, só que aqui vai ser o sinal negativo. Então, os 180 graus aqui mais os 180 graus somam 360 graus, que é toda a circunferência da Terra. Então, essa é a longitude. Agora, a latitude, ela é diferente. Eu vou voltar aqui também. Ela vai ser linhas neste sentido aqui, ó. Essas linhas aqui, que nós chamamos de planos paralelos, tá? Então, essas linhas aqui nesse sentido, elas vão sendo realizadas de acordo com o ângulo. Ó, se eu traçar uma linha nesse sentido aqui, ó, diagonal, essa linha vai ter um ângulo entre ela e a linha do Equador. Então, vamos considerar que essa linha aqui ela tenha 30 graus. Então, se ela abrir a 30 graus, vai se desenhar uma linha aqui. Então, vou voltar lá. Então, perceba, o ângulo entre o Equador e o paralelo que passa o local, tendo como origem o centro da Terra. Então, tem um ponto no centro da Terra e faz-se um ângulo entre a linha do Equador e onde passa o local. Então, por mais que aqui na Terra eu estou vendo o Brasil, que está mais ou menos desse lado aqui. Então, o Brasil nessa localidade vai ter a mesma latitude que aqui próximo da Austrália, porque vai ter a mesma linha paralela em relação ao Equador. Então, as latitudes elas possuem valores constantes, né, em relação à linha do Equador. E a longitude possui valores constantes em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Linhas paralelas. Então ela vai variar, né? Se aqui na linha do Equador ela tem um valor de zero e quando começa a abrir, começa a aumentar, o máximo vai ser aqui 90. Então 90, o valor máximo vai ser 90 para o sul e 90 graus para o norte. Então sinal de mais ou menos. Então aqui, né, para exemplificar, temos a linha do Equador. Então essas linhas que vão descendo aqui, elas são as linhas da latitude, perdão, da longitude, e essas linhas que cortam são as linhas da latitude, tá? Então aqui, ó, essas linhas que estão indo para cima é latitude e também para baixo latitude, e as linhas que são para o lado são as linhas da longitude, tá? Então sempre como referência a linha do Equador e a linha do meridiano de Greenwich. Então a linha do Equador é a referência para as latitudes, então a linha do Equador, latitudes para cima e latitudes para baixo, meridiano de Greenwich, longitudes para esquerda e para direita. Então aqui para exemplificar latitude e longitude, então eu coloquei alguns exemplos, aqui eu peguei dessa referência. Então temos o ponto A, B, C, D e E. Vamos lá? Então o ponto A, qual que é a latitude? 20 graus negativos. Olha aqui, ó, 20, a latitude. E a longitude? Longitude tem que ver aqui, ó, 60, ó. Está nessa linha aqui. Agora outro exemplo. O ponto B, a latitude 40, então tá aqui, ó, 40 negativo, ou ao sul pode ser também, 40 ao sul. E a longitude coincide com o meridiano de Greenwich, o B. Ele está exatamente aqui na linha, então é zero. O ponto C, que é esse daqui. Então veja bem aqui, ó, 90 de longitude, que é em relação ao meridiano de Greenwich. E a latitude, que é em relação à linha do Equador, vai ser 20 ao sul. O ponto D, 0 de latitude, pois ele coincide com a linha do Equador, e 0 de longitude, pois coincide com o meridiano de Greenwich. E o ponto E, você confirma aí, tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta no vídeo para ficar craque nisso daqui. A altitude, para fechar. A altitude é definida como a distância vertical entre a projeção esférica do nível médio dos mares e o local considerado. Então, aqui é a projeção esférica do nível dos mares, tá? E aqui são as montanhas. Agora vamos imaginar o seguinte, aqui está o mar, está lá na praia.
Vamos imaginar que essa ponta aqui da montanha, ela seja na sua cidade que está a 1.000 quilômetros do mar, certo? Então o mar está muito longe. E aqui, nessa parte mais baixa aqui, está uma cidade. Então, quando você está nessa cidade e olha para essa montanha aqui, você pode falar assim, perguntar para alguém, qual que é a altura dessa montanha? A pessoa falar assim para você, essa montanha aqui tem 1.000 metros de altura. Não confunda a altura com a altitude. Se daqui até aqui tem 1.000, isso não quer dizer nada em relação ao nível do mar, tá? Então, se aqui tem 1.000, vai ser desse ponto do terreno da cidade até essa parte mais alta da montanha. Então, vou dar outro exemplo. Se daqui, desse ponto, até aqui tem 1.000, então daqui até aqui tem que ter 7.848, porque do nível do mar até essa linha aqui, ó, tem 8.848 nesse exemplo. Então, se daqui até aqui tem 1.000, daqui até aqui tinha que ter 7.848, tá? Então, não confundir, né, a altitude com a altura. Essas foram as referências utilizadas, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma curtida e até o próximo vídeo. Até mais!